Oi, gente. Tudo bem? Nossa aula de história de hoje, a gente ainda está dentro do assunto Primeira República, né? A gente começou vendo aí a proclamação da República. Vou fazer esse resuminho breve, tá? Pra gente lembrar onde a gente está agora. A gente viu lá a proclamação da República lá em 1889, né? Onde o Brasil deixa de ser um império do Brasil e se torna a República do Brasil, né? Que é esse sistema que a gente conhece hoje de governo como o presidencialismo, né? Então, com a proclamação da República, a gente viu na aula de semana passada que o primeiro período aí dentro da Primeira República, o que a gente conhece como Primeira República, que é um período que vai desde a proclamação, né, em 1889, até o ano de 1930, nós vimos que dentro dessa Primeira República a gente teve a República das Espadas, né, que tem esse nome justamente por ter sido um período da história que o Brasil foi governado por presidentes militares, né? Esse período foi de 1889 até 1894. E foi aí que a gente parou na aula passada, né? Quando, em 1894, o Brasil teve finalmente um presidente não militar eleito, né? O primeiro presidente civil. É, então, só para a gente relembrar um pouquinho também das coisas que eu falei já sobre a Primeira República, a República Velha, né? Que é considerada velha. Velha porque ela tem essa política antiquada, ainda muito parecida com as estruturas do Império. Ainda não é a república, ainda não é a democracia que a gente conhece hoje, tá? Então, nessa primeira república, mais agora nessa parte de 1894 até 1930, que nós vamos estudar hoje, que é o período chamado de República Oligárquica, durante esse período foi um período com muitas fraudes eleitorais e um período muito não democrático dentro da história do país. Ué, tia, mas estava tendo eleições, o povo estava votando e tal. Como assim foi antidemocrático? Como assim? Então, é isso que a gente vai ver hoje, tá? Porque nesse momento da história. Deixa eu só ler os tópicos, né? A tia colocou aqui: política do café com leite, coronelismo e voto de cabresto, tá? Essas foram as três coisas que marcaram aí esse período da República Oligárquica. É, o que aconteceu nesse período? Vou começar falando da política do café com leite, tá? Por que não era algo tão democrático? Não era algo democrático. Primeiro, vou ler os slides, tá? Domínio político dividido entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Segundo, São Paulo era o maior produtor de café do país e Minas Gerais o maior produtor de leite. Daí o nome café com leite. Essa política do café com leite, ela fez com que no Brasil, durante todo esse período da República Oligárquica, a grande maioria dos presidentes eleitos fossem dos estados de Minas ou de São Paulo. Como que isso aconteceu? Através de uniões políticas. Lembra que a gente viu ontem em geografia sobre espaços rurais e urbanos? E a gente viu que o Brasil se tornou mais urbano só em 1940? Então, aqui a gente está falando de 1894, então é bem antes desse período de urbanização do Brasil. Então, nesse momento, o Brasil era rural, majoritariamente rural. Toda a economia do Brasil ela era em torno do campo. Então, São Paulo, como era o maior produtor de café, e café sempre foi, sempre não, né? De um tempo para frente, o café sempre foi uma grande exportação do Brasil. Nesse momento, o café era o produto exportação. Exportação é você tirar uma coisa daqui e levar para outro lugar, tá? No caso, para outros países. Então, exportar o café era a maior atividade econômica do Brasil nesse momento. Era o que mais trazia dinheiro para o Brasil nesse momento, tá bom? E Minas era o grande produtor de leite. Por ser o grande produtor de leite, né,
obrigatoriamente tinha muito gado. Então também era produtor de carne. Então Minas e São Paulo tinha aí é, assim, eram os mais fortes na economia. A economia do país precisava demais desses dois estados. Então, o que eles fizeram? Eles se aproveitaram desse poder econômico que os dois estados tinham. E São Paulo e Minas Gerais, se vocês verem no mapa do Brasil, são estados muito grandes mesmo. Então, ele já tem uma quantidade de bastante de pessoas, de habitantes. E tinham esse poder econômico. Então, esses dois estados se uniram em uma política de tentar, em uma jogada política, né, de tentar sempre eleger candidatos do seu próprio estado para ser presidente. E essa aliança funcionou. Tanto que durante o período da República Oligárquica, que é esse período dentro da Primeira República, o Brasil teve 11 presidentes e só dois não foram de Minas ou de São Paulo, tá? Então, Minas e São Paulo teve no controle do país durante muito tempo, tá? Aí aqui a tia só colocou essa observação, né? Café com leite, esse nome, né, política do café com leite vem por conta dessas produções dos estados, né? Que elas detinham a produção nessas áreas. Então, qual era o problema dessa política? É, tinham, tem vários outros estados, né? Nós vimos que o Brasil tem 27 estados. Então, como que com 27 estados, a gente só tem representatividade de dois estados? Só dois estados se alternam ali na presidência, né? E onde estava essa galera aí dos outros estados? Por que não votavam nos seus próprios representantes? Por que continuavam votando em pessoas de Minas e São Paulo, né? Então, aí a gente entra no segundo tópico aqui, que é o coronelismo e o voto de cabresto. O que é isso? O coronelismo, ele era um cargo de coronel que ele era dado do governo para alguns senhores, grandes produtores de terra. Então, esses governantes davam aos coronéis esse título e o poder de coagir as pessoas a manterem o voto. O que é coagir alguém a alguma coisa? Coagir, coerção, é você obrigar alguém a fazer alguma coisa por meio da força, tá? Força é força mesmo, tá, gente? É briga, é tapa, é isso. É medo, tá? Então, o que acontecia? A gente está falando aí de um período pós-abolição. A República tem início aí em 1889. A abolição foi em 1888, um ano antes. A gente tem aí grandes senhores de terra, ricos senhores brancos, proprietários de terra, e a gente tem, na maioria da sociedade, uma grande quantidade de ex-escravizados, de pessoas que não tinham emprego, pois tinham acabado de ser libertos da escravidão. Não tinham casa, não tinham emprego, não tinham nada. Então, muitos desses ex-escravizados acabaram ficando nas fazendas quais eles haviam sido escravizados, né? Agora como funcionários, mas ainda assim sofrendo na mão desses senhores, porque eram pessoas que não tinham nada e continuaram ali naquele lugar. Essa prática do coronelismo, o que ela fazia? Segundo ponto aí do slide, utilizavam da força e do medo para coagir a população. Esses coronéis, eles utilizavam de troca de menor dos favores possíveis. Dar uma peça de roupa, dar um sapato, o que fosse para essas pessoas que não tinham nada, em troca do voto delas no candidato que eles defendiam, tá? Então as elites, eu lembro que me perguntaram isso em sala de aula, tio, o que é elite? Elites são essas pessoas que têm uma condição financeira alta, são ricos ou são classe média, têm dinheiro, isso é elite, tá? E aí nesse momento os coronéis eram a elite e eles se organizavam para apoiar esses candidatos de Minas e de São Paulo.
por terem dado a eles esse título de coronel, tá? Então esses coronéis se organizavam para que as pessoas ali da região, as pessoas que trabalhavam para ele, os pobres, os que precisavam dele, fossem também eleitores desses candidatos de Minas e São Paulo. Então, olha, toma aqui uma blusa, uma calça, você vai lá e vota no candidato lá de Minas. E isso acontecia sim, isso era por coerção total, as pessoas apanhavam para votar em quem os coronéis pediam e eles tinham que votar. Por que eles tinham que votar? Porque hoje, se eu falar para você assim, vou votar no candidato tal, mas hoje a urna ela é toda fechadinha, a pessoa vai sozinha, então eu posso votar em quem eu quiser ali que ninguém vai saber. O voto hoje é secreto, ninguém vai saber em quem eu votei. Mas nesse momento da história, o voto era aberto. As pessoas votavam, era na época um papelzinho, você escrevia o nome do candidato que você estava votando no papel e entregava, mas todo mundo via em quem você votava. Era uma mesa e você ia nessa mesa e escrevia o nome do candidato. Então, veja bem, uma pessoa que tinha acabado de se tornar livre, uma pessoa negra que tinha acabado de deixar de ser escravizado, acabou de se tornar livre, não tem onde morar, não tem emprego, não tem o que comer, não tem nada. Ela sobrevive ali na casa desse coronel que está lhe dando um emprego mínimo para ela, cuidando da vida dela como se fosse dele. E ele obriga aquela pessoa a votar em alguém em troca de favores mínimos, como a tia falou, um prato de comida, uma roupa. Essa pessoa, na hora de votar, ela vai votar em quem o coronel está mandando. Porque ela tem medo. Porque ela sabe que se ela não votar, ela pode até perder a vida dela. Tá? Então, é assim que o coronelismo e o voto de cabresto funcionam na Primeira República. Tá? Então, a gente fecha aí essa parte mais política, né, da Primeira República. A gente ainda vai estudar coisas que aconteceram durante esse período, fora questões políticas assim, né, de eleição presidencial. Mas aqui a gente fecha essa parte mais presidencial, política da Primeira República. E por isso que a Primeira República ela é também conhecida como República Velha, República Oligárquica, República das Espadas, República do Café com Leite, porque ela remete muito à manipulação de votos, à corrupção, enfim, era tudo muito frágil, como vocês estão vendo. Não existia uma democracia, né? A gente tem a Constituição, a gente tem essa ideia de república, de presidencialismo democrático, mas a prática, você vê que ali só vai ser eleito quem a elite definir, tá? E isso tudo vai durar até o ano de 1930, então durou por muito tempo. O Brasil teve muito tempo na mão das elites de Minas e São Paulo. E aqui no livro você tem a imagem de todos os presidentes que foram eleitos nesse período, ó. E vocês vão ver. Todos eles são homens e brancos. Então, por muito tempo, o Brasil foi dominado, liderado por homens brancos. E isso a gente vê que até hoje tem uma importância histórica, tem uma marca histórica muito profunda na nossa sociedade por esse tempo que o Brasil foi dominado por homens brancos ricos, tá? Mas isso tudo a gente vai vendo ao longo aí do ano, tá bom? Então é isso, fechamos essa parte política aí e vimos que a Primeira República foi uma república antidemocrática, tá bom? Beijos, beijos e até semana que vem.